Oi, oi, oi. É, caiu e a gente nem. Tô esperando o nosso povo voltar. Transcender é isso, é perder a noção do tempo. Se existe algo que eu gostaria de perder, é a noção do tempo. Porque te dá liberdade, né? Nós nos parecemos com Ele. Deus não tem limite de tempo. Por isso que a nossa live, ela tem essa graça, tem esse favor, né? Não queremos fazer nada para atrapalhar o Espírito Santo. Enquanto ele se move, nós deveríamos até nos calar. Como disse a Marta, minha princesinha, ela ia pedir para que eu orasse por ela. Enquanto nós ministrávamos, ela foi curada. A arma de guerra mais poderosa da terra. Adoração. Adoração é a arma dos fortes. Você vence toda a sua luta se antes adorar. E adorar, eu não falo de dobrar meramente o joelho, senão dobrar o coração. Tem muita gente que dobra os joelhos, mas não dobram o coração. E nessa noite, eu não sei, mas eu acho que é tão pertinente essa palavra. Quero falar de Ezequiel 47. Ezequiel 47. Tá com a Bíblia aí, Daniel? Daniel, você é um outro homem. Todos os dias, pastor. Não, eu quero só um dia só, você é homem. Se tu homem. Uh, deixa eu só me ajustar aqui. Uau. Genuinamente, quem já se sentiu tocado? Perceba novamente que eu não quero atrapalhar o Espírito Santo. Perceba que enquanto nós ministramos, louvamos, cantamos, eu particularmente, né? Eu chego um momento que eu consigo transcender e abstrair de tudo que eu estou vivendo, de tudo que eu estou vendo ou ouvindo. E na minha mente começa a vir coisas apenas que diz, seja grato, seja grato. Você é levado a um espírito de gratidão enquanto você adora. Você percebe isso? Sim. É, é um privilégio, né? É um privilégio você adorar aqueles que os anjos se prostram, aqueles que os anciãos se dobram. Certa vez eu disse que a primeira coisa que Deus fez, sabe o que foi? Na terra, óbvio. A primeira manifestação de Deus foi o som. Por isso Deus diz que ele habita em meio aos louvores. Aonde Deus está na glória, tem louvores. Ele habita em meio aos louvores. Ele não está nos louvores. Em meio. Então, quando eu entendo que ele está em meio aos louvores, ele está no meio e dentro dos que o adoram, e não do louvor propriamente dito. Porque tem muita gente que canta. Mas quem disse que isso é adorar? A letra é bonita, entusiasta.
Mas adorar é se dobrar, é se prostrar, é se render, é perder as forças, é não conseguir ficar de pé como foi com o templo. Colocaram a arca e quem entrava não suportava, perdia as forças, não se sustentava. Certa vez eu fiz aquela pergunta: o que é que os anjos veem que os fazem adorar naquele nível de adoração? Eu não sei o que é, mas eu entendo que a descrição de João é o que eles veem. E quando João se viu em Apocalipse, já estava como morto. Perceba que não é uma imposição de Deus, é um privilégio seu quando você se dobra. A prostração, ela tem o poder de produzir os milagres, né? Todo mundo na Bíblia que reconheceu quem ele era e o adorou e se prostrou diante dele, saiu com um milagre. Mas o que eu quero hoje, nessa noite, tratar é acerca de um projeto de vida que Deus tem para os seus filhos, ou para aqueles que haveriam de ser os seus filhos, que começou lá em Gênesis. Só é plenamente alcançado quando o filho ou quando o homem renuncia totalmente o seu eu. Certa vez, disse que Deus se escreve com um D maiúsculo e tem um eu no meio. Qual o tamanho do seu eu no meio de Deus? Diminua eu. Não, isso é a capa de um livro meu, que não copiem. Quanto menor for o eu, maior é Deus em você. E quanto menor for você, maior é a primazia do Espírito Santo e o domínio do Espírito Santo sobre a tua vida. Esse é o projeto de Deus que o homem abriu mão. Deus criou o homem para ser governado pelo Espírito. Tendo a alma como elo de ligação entre o espírito e o corpo. E o corpo, assim, atenderia às ordens mediante o espírito. O pecado levou o homem a viver sob o governo da carne. O corpo. Será que eu vou abrir nesse texto? Espera aí, eu vou voltar para o texto que eu quero. Mas vocês têm todo o tempo do mundo, a propósito, está todo mundo em casa mesmo? Romanos 1. Romanos 1. Aí alguém vai falar assim, pô, o pastor passou a mão na boca. Passa a mão na boca, nos olhos. Eu já falei, não sei nem por que nas casas as pessoas ficam passando o gel na mão. Vírus não tem asa, não voa, né? A Bíblia vai falar em Romanos 1 acerca dos homens que adoraram a si mesmos. Escuta isso. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e entendimento, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E agora que vem o peso.
e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus, escuta isso. O barulho está mexendo, eu estou ouvindo tudo. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Pastor, por que você está lendo esse texto, pastor? Porque Deus me trouxe à memória. Porque eu estava falando acerca do que Deus havia planejado para a gente na eternidade. E Ele deu um start no Éden, que éramos nós dominarmos a carne. E existia um elo de ligação entre espírito e carne, que é o espírito. Entre o espírito e carne está a alma, que é o elo de ligação. Só que quando o homem morre, morre o espírito. E agora só fica a alma e a carne. A carne está sentenciada a voltar ao pó. Então a alma são os seus sentimentos, emoções e as suas próprias decisões. Perceba que quem deveria ter a primazia do lugar não é o que você sente, é o que ele sente. Perceba que o que deveria ter a primazia não é o corpo, é o espírito. Porque é o espírito quem te conduz a governar, em especial a si mesmo, para depois você poder governar todas as obras que Deus havia preparado. E esse texto é o texto que fala do homossexualismo. Esse texto é o texto que fala que o homem abriu mão de adorar a Deus e passou a se auto-adorar. Você conhece pessoas assim, Daniel? Adoradores do seu próprio ventre. Os gregos, eles eram assim. O príncipe da Grécia, que é o maior demônio que tem Isaías, esse príncipe da Grécia, ele te torna adorador de si mesmo. O diabo, quando fez Eva cair, fez com que ela se tornasse adoradora de si mesmo. Porque o grande problema de Eva não foi desobedecer, mas foi trocar de Senhor. E muitas vezes o Senhor não é mais o espírito, porque está morto. Agora é a carne, agora é a alma. E esses dois andam atrelados quando o espírito está morto. Então a Bíblia vai dizer que o espírito está pronto e a carne está fraca. É o espírito que se conecta com a alma e a alma se manifesta na carne. É exatamente, Érica, os chamados narcisistas, adoradores de si mesmos, aqueles que não são capazes de adorar ao Criador. E por conta disso, olha o texto. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem agradeceram. Antes se tornaram lulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, agora vou viver por conta própria.
Agora, o texto mais forte de Romanos 1 é o verso 24. Por conta disso, porque você preferiu adorar a si mesmo. Por isso Deus entregou tais homens. Quem entregou? Tais homens a imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, pela inclinação das suas emoções, pela inclinação do pecado. Deus te entregou a essa inclinação do mal. Agora eu quero voltar para o texto. Porque ele disse que as pessoas no seu próprio corpo receberiam as consequências, a punição do seu erro. A AIDS, para mim, é uma doença que, de uma certa forma, adorna todo esse texto. Ela faz esse paralelo perfeito, porque passou a ser o bestialismo, porque veio do macaco, e o texto diz dos quadrúpedes, dos répteis. O homem perde toda essa relação humana que Deus colocou dentro. Ele agora se vê como um animal. E todo animal é insaciável. Enquanto tiver carne, ele está ali demorando. E a AIDS é a consequência no próprio corpo. Daqueles que deixaram de adorar o Criador, adorar a criatura. E aqui, Ezequiel 47, nós vamos falar rapidamente, porque já são 3h20. Vou tentar ser rápido. Então, só finalizando e sintetizando acerca do que eu quero falar. A obra de Deus tem como objetivo tornar o homem novamente governado pelo Espírito. Eu vou repetir. A obra de Deus na minha vida e na tua vida tem como objetivo tornar o homem novamente governado pelo Espírito, que por sua vez se submeterá ao Espírito Santo, levando agora uma nova vida, onde nada de sua velha natureza possa interferir. Perceba que ontem nós comentávamos sobre isso naquela live aberta para perguntas e respostas. Há um corpo, há uma alma, que é o elo, e há um espírito. Só que quando o homem morre, morre o espírito. Que espírito? O espírito de Adão. E agora, como diz João 3, é preciso nascer de novo. E é nascer no espírito. Agora o Espírito Santo ministra ao espírito, o espírito ministra a alma, que é o elo de ligação, de ligação, que é a alma, que é o seu histórico, os teus sentimentos, as suas emoções, dominadas agora pelo Espírito, se manifesta na sua carne, dando para a sua carne os limites próprios de um homem ou de uma mulher de Deus. Isso é lindo, hein? Isso é lindo. Quem puder, vai anotando os três aí para mim. Você está gravando, Érica? Foi sobre essa obra que Jesus falou com Pedro. Outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Perceba que lutamos para não sermos aquilo que fomos chamados para ser. Estamos lutando muitas vezes para não sermos o que fomos chamados para ser. Outro te cingirá, o Espírito Santo, e te levará aonde tu não queres ir. Sabe o que está dizendo Jesus para Pedro? Que o Espírito Santo é irresistível. Você começa a lutar contra si mesmo. E agora você já não mais resiste. Porque é irresistível. Paulo se entregou porque ele lutava contra tudo aquilo que ele admirava em Jesus. Não é diferente comigo e com você. Lutamos contra aquilo que admiramos nele. Porque não vemos na gente, mas com o Espírito Santo entrando em você e em mim, podemos nos ver como Cristo é.
você entende agora o apóstolo Paulo dizendo. Não tem nada a ver com o texto que eu ia pregar, já estou no outro canto. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele agora é possuído pelo Espírito Santo, tomado. Para ele tanto faz viver ou morrer. Ele já não consegue fazer mais a separação entre vida e morte, porque ele passou a vida inteira, depois que se converte, vivendo para Cristo. E se ele morrer, ele estaria morrendo para Cristo, e para ele morrer para Cristo é lucro. Quando você morre para Cristo, sabe o que está dizendo, filho? É que você matou a sua alma, o seu desejo. Você protegeu a sua carne, porque a sua carne é a roupa que veste a tua alma. Por isso o homem teve vergonha da sua veste feita por Deus, que é o seu corpo. E agora o homem, nas suas concupiscências, nas suas inclinações, com o corpo despido, ou melhor, com a alma despida, a alma agora está nua. Por isso Jesus derrama o sangue dele sobre você para cobrir você de novo e tirar a vergonha de você. Amém. Meu Deus, me ensina, me ensina, me ensina. E esse texto que eu quero ler, vai falar acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel era um homem diferenciado. Mas no capítulo 2 de Ezequiel, ele está jogado no chão, largado no chão, como se tivesse prostrado diante das lutas. E Deus disse para ele: põe-te de pé, Ezequiel, porque você não está prostrado diante de mim, você está com medo de alguma coisa, você está com medo do seu inimigo, você está com medo do seu adversário. E diante do adversário você não se dobra diante de mim. Mas agora, como você está em luta, ponha-te de pé. E instantaneamente o Espírito Santo entrou nesse homem. O medo é um inimigo comum, né, pastor? Ele é Dos o homens de pior. Deus. Ele é o pior de todos os conselheiros. Porque o intuito do medo, ele é a antítese da fé, ele é o contrário da fé. Porque antes, o amor perfeito lança fora todo medo. Quem tem medo é porque esqueceu a identidade do Pai, que é o amor perfeito. O medo é gerado pela sua distância entre você e o Pai. Porque quando você está próximo ao Pai, você está protegido, está guardado, você está garantido. Não há medo. O medo é o contrário da fé. A propósito, o medo é a fé no diabo. Quem gera medo em você é o diabo, não é Deus. Pelo contrário, Deus te encoraja. Não temas, vai, eu sou contigo, eu te garanto, vai dar certo. Eu sempre gosto de ter essa visão de Deus no céu com uma bandeira quadriculada, sabe? As pessoas esquecem que Romanos 12 vai falar, Hebreus 12 vai falar de uma carreira que lhe foi proposta. Não é uma caminhada que lhe foi proposta, é uma carreira. E existem coisas que embaraçam seus pés. Percebe que tem gente lerda para ir atrás de Deus. E essa carreira que lhe foi proposta tem algo que lhe embaraça, como diz o texto. O pecado te embaraça. Ele retarda a sua caminhada. Então Jesus está querendo tirar de você o pecado por meio do Espírito Santo, modelando em você o caráter dele, para que você possa correr livremente. E agora sem medo e sem vergonha. Eu adoro falar, sem vergonha. Deus não nos fez com esse espírito de vergonha. A propósito, a Bíblia diz que os tímidos nem herdarão o céu. Timidez não é a unção que Deus nos deu. Ele nos deu ousadia, intrepidez
e moderação no amor. É ser ousado. Oi, Nath, seja bem-vinda, filha. Seja bem-vinda. Então, o Senhor mostra para o profeta Ezequiel como se dá o início desse processo na vida do homem. E mostra para ele que se ele estiver prostrado diante do inimigo, escuta isso, ele está exercendo a figura humana dele, mas não a figura divina que Deus colocou nele. Por isso ele diz, levanta-te, ponha-te de pé. Instantaneamente o Espírito Santo entrou e tomou a vida dele. Tomou o controle da vida de Ezequiel. Agora eu vou repetir para que fique gravado. O Espírito Santo entrou, ministrou ao espírito de Ezequiel. O elo de ligação entre a carne e o corpo é a alma. O espírito de Ezequiel ministra na alma e a alma ministra no corpo. E agora o domínio está perfeito. Foi exatamente o que Deus fez para que vivêssemos, foi assim. Todas as vezes que o Espírito Santo nos domina, acontece o que aconteceu agora. Somos transladados, somos elevados, somos lançados. Perceba que a nossa mente fica infrutífera para os problemas, mas fica livre para fluir em Deus. E nesse texto é onde eu quero entrar. Não sei se eu deixo para amanhã, porque é grande. Eu vou entrar. Ai, Jesus. Vocês vão me aguentar? Se vocês saírem, vocês vão ver. Deixa eu ver se já tem alguém cansado. Vamos lá. Verso 1 de Ezequiel 47. Depois disto, obrigado, Eliezer falou assim, nos esvaziarmos de nós mesmos. Exato, filho. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Perceba a precisão e a exatidão das coisas. Está descrevendo que um homem pegou Ezequiel, e esse homem, entenda, um anjo. Isso aqui era no período de cativeiro, da Babilônia. 70 anos de cativeiro. Então ele é pego e é levado para o templo. Perceba que o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus. E aqui tinha a representatividade da presença de Deus. E o que saía desse templo? Águas. A água descia do templo, baixo do templo, e aqui dá a direção da água. Saía do Oriente. Perceba que a salvação vem do Oriente para o Ocidente. Esse é o movimento que Jesus faz. Ele me levou, então, pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior. E olha para o Oriente, eis que corriam as águas ao lado direito. Ele leva até a porta. Um homem leva Ezequiel até a porta. Olha a visão que ele teve. Perceba que a porta retrata e fala, obviamente, de Jesus. Eu sou a porta. E desse templo fluirão rios de águas vivas. Ele tem um encontro genuíno com o próprio Senhor. Isso nós chamamos de teofania. Parece um homem, mas é o próprio Deus. É possível que você já tenha hospedado em sua casa anjos achando que eram homens, como diz a palavra. Então ele é levado à porta. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel, uma corda de medir. E mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, que me davam até a altura dos tornozelos. Agora segura isso.
Pegou Ezequiel, pegou o homem e o levou a uma água que desce do trono, que desce do templo. Essa água é água viva que aponta para a porta, que é Jesus Cristo. Algumas pessoas apontam para as pessoas que estão ainda na superfície, mas não entenderam em que águas elas estão. Não importa o momento das águas em que você esteja, a profundidade delas. Importa sim, nesse primeiro momento, que você esteja nessas águas. Quando você batiza, é como se fosse a representatividade das águas do Espírito. Só que ela chega na altura do tornozelo. E a gente aponta esses que estão na altura do tornozelo. Como o bispo gosta de dizer, não tem nada mais carnal do que tentar ser espiritual. Quando eu aponto um desses pequeninos, que parece pequeno, perceba uma criança quando ela está na piscina para começar a nadar. Ela é um bebê. Você põe ela na borda da piscina e ela fica balançando os pezinhos, molhando na água. Ela está gerando uma relação de confiança. Por isso esse texto está dizendo que esse chega somente nessa altura. E se você está só na altura dos artelhos, é proporcional ao nível de obras que você vai realizar para Deus. Se forem obras maiores, você não suporta e sucumbe. Mas quem está com os pés ali apoiado está se garantindo em si mesmo, porque ainda está no raso. Perceba que é a necessidade de gerar uma confiança. E depois que você gera essa confiança, você solta a criança naquela piscininha mais rasa e ela já fica ali, parece que ela está livre, mas ainda está no raso. O perigo dessas pessoas que pisam no raso, você sabe qual é, Daniel? Bom, podemos fazer uma comparação com a parábola da semeadura, né? O homem que saiu a semear e algumas sementes caíram no espinheiro, outras caíram nos rochedos. É o nível de profundidade que as pessoas vão indo, né? O sol vem Não, e queima. mas eu perguntei qual o perigo de você estar no raso. É ficar exposto, né? Perceba que é uma falsa impressão. Você está no raso, você não afoga. Em contrapartida, você pode andar para trás. Você pode recuar. Como disse Alana, é o movimento do Espírito Santo, né? As águas do Espírito. Mas se você não for mais fundo, você parece estar protegido, porque os teus pés estão pisando no chão. Você Mas está você exposto. pode... Não, então, mas a questão que fora o fato de você estar exposto, mas você já está com os pés nas águas. Esse é o primeiro estágio. Você não entrou sendo quem você é. Você viveu um processo para chegar até onde você está. Eu estou falando que muitas vezes as pessoas não toleram aquele que acabou de chegar na igreja, que ainda usa o vestidinho a vácuo, aquele que ainda fuma ou bebe. Ele está só com os pés. E o grande perigo é ele retroceder, porque ele queria ser acolhido na igreja e não foi acolhido. Foi apontado. Está sacando? Mas tem o segundo estágio, porque mediu mais 1000 côvados. E ele foi levado até os joelhos. Agora já se criou uma relação de proximidade, de intimidade, de confiança. Percebe que é assim com a criança e o pai ensinando a nadar, ou mesmo andar de bicicleta. O pai vai segurando, primeiro tem as rodinhas, depois o pai segura no banco, a criança confia. Daqui a pouco o pai solta o banco, a criança vai. Porque ela gerou confiança. Ezequiel 47
é o texto que fala da confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo, não em parte. Por isso, quando eu ministrava, Deus me trazia a lembrança que tudo que é em parte vai ser aniquilado. Deus não sabe lidar com parte, Deus só lida com inteiros. A propósito, relacionamento não é feito de duas metades. Vou repetir. Você sabe o que eu acabei de falar? Você ouviu o que eu falei ou não? Eu vi. Então repete. Relacionamento Não é feito de duas metades. Como a música do Fábio Júnior, do profeta Fábio Júnior, as metades das laranjas que se juntam. Não é bonito? Agora eu te pergunto, cadê a outra metade? Ficou onde? Ficou fora. Portanto, o relacionamento não é feito por duas metades, senão por dois inteiros. Por isso, quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte vai ser aniquilado. Deus não quer relacionamentos em parte, onde haja reserva, aonde ele não pode se intrometer. Você chega até aqui, Deus, você pode. Daqui para cá, não. Isso é relacionamento com reserva, não é profundo. Mas nesse caso em especial, quando as águas chegam na altura do joelho, o que você pensa? Raciocina. já tem que dobrar, né? Tem que começar a se dobrar. Opa, menino sabido, você chegou numa área de articulação. Você chegou num momento em que já existe uma intimidade, em que você conhece mais a Deus, e você agora está dizendo que você é capaz de colocar a sua vida prostrada diante dele. Porque agora existe confiança no caráter daquele que prometeu. Quando você já começa a orar no culto, é quando você já começa a achar que você é o próprio Elias, você é o próprio Davi, você começa a se inspirar nos grandes homens de Deus e não mais a se inspirar nos seus amigos da rua. Só que a liberdade... Quanto mais fundo você vai, a liberdade no espírito parece que ela te diminui. Ela te segura. Percebe que o espírito está trazendo domínio para você. Você já notou que você na água tem uma mobilidade menor? Quando você está com a água até os joelhos, você ainda tem uma mobilidade que você pode se ajoelhar, mas a mobilidade já diminuiu. Mas tem o terceiro estágio, que esticou o cordel mais 1000 côvados e disse que agora as águas estavam na altura dos rins, dos lombos. Lembra-se que Elias, quando ia correr, enrolava o seu manto na altura do lombo. Isso se traduz como uma unção um pouco maior. Eu quero ser mais preciso para você entender. Agora eu enrolo o manto na região torácica. Porque se eu tenho uma unção e eu estou correndo, eu posso tropeçar nela. Eu tenho que ter zelo, carinho pela unção que recebi de Deus. Porque unção significa óleo do Espírito. Porque unção significa uma capacitação para você cumprir uma missão. Profundo, por isso creio que os pastores são os alicerces. Ô, Mica, a palavra de Deus diz que os alicerces, as colunas do céu são os apóstolos. Eu creio que os pastores são aqueles que estão em Cristo, e para os que estão em Cristo, porque nem todos estão, porque a palavra também fala do lobo, daqueles pastores que têm cara de ovelha, mas estão com uma pele só de ovelha por cima de um lobo. E esses são os que vão guiar verdadeiramente as ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas não são deles. Eu só fui comissionado para tal. Mas eu quero voltar à questão do manto enrolado.
O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter carinho pela unção, pelo óleo. Você tem que ter zelo, cuidado com o óleo. Sabe por quê? Porque muito óleo na pessoa despreparada faz ela tropeçar. Por isso o nosso bispo diz várias vezes que ele já viu profetas virando bruxos, feiticeiros. Eles começaram a se achar o próprio Deus. Agora, as águas já estão batendo na altura do lombo. Sabe aonde, ô Daniel? É o quê? Nos ombros, né? No coração. Agora ela já está na altura da sua axila. Agora o seu coração já está se enchendo dessas águas. Você chegou agora no nível de unção, de autoridade tão elevado, mas em contrapartida, quanto mais óleo, mais unção, mais profundidade em Deus, mais responsabilidade você tem e mais Deus te cobra. Por isso que muitas vezes, quando você fizer essa oração, Deus, me dá mais poder, me dá mais autoridade, me dá mais unção. Tenha cuidado. Porque agora você está se tornando mais responsável. E quanto mais óleo, mais Deus te cobra. Em contrapartida, tem outra vantagem. Fala-se qual? Uau. Você suporta mais as lutas. Você suporta mais as lutas. E o quarto estágio é o estágio onde agora, diz o texto, eu quero só ler, acho que é o verso 7, quer ver? E me disse, não, vou para o 5, mediu ainda outros 1000, e já era o rio que ele estava atravessando, que porque as águas tinham crescido, águas que se desviam passar a nado. Então agora ele está em 1000 metros, não, 1000 côvados, cada côvado equivale a 54 centímetros. Então multiplica, que você vai ver o quanto que era a distância. Agora ele já está no lugar onde os pés não alcançam, o joelho não alcança, as águas já submergem ele e ele tem que nadar. Perceba que quanto mais você nada, se debate, mais você cansa. Aí Deus falou assim para mim, não esqueça, filho, que eu sou o pneuma. Você está cheio de ar. Boie, aproveite-se, se deleite. Está cheio de mim. Você é mais cobrado, mas você agora tem mais munição para suportar os desafios. Agora, esse homem que se tornou um servo, ele está totalmente envolvido nas coisas de Deus. E o detalhe, a confiança aumentou a tal ponto que ele não consegue mais tocar o chão. E aqui Deus me remeteu, obviamente, à cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estou amarrado, estou preso, não tem mais o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é entregar em tuas mãos o dia de amanhã, o meu destino, o meu futuro. Eu estou entregando em tuas mãos, Senhor, a minha vida. Sabe quando as águas submergem você? É quando você perdeu o controle. Perceba que a vida inteira a gente quer ter controle de todas as coisas. E Jesus está te chamando. Perca o controle. Perca o controle. Uau! Tem muita gente que se você puder, onde você estiver, pelo menos imagine,
Dá um passo para trás. Dá um passo para trás. Que você vai entender. Quando você deu o passo para trás, você saiu do lugar de controle e deu para ele o controle. Significa dizer que agora você está submerso. E as águas te submergerão. Você vai parecer que vai afundar. Mas diz Isaías que você não se afogará. Perceba que confiar no Senhor, dar o passo para trás, é permitir que Ele tenha o controle da nossa vida. E eu estou falando das águas, então estou falando do Espírito. Permita que o Espírito te conduza, como se ele pegasse você pelas mãos para te ajudar a nadar e te levar ao teu destino. E aqui eu quero fechar. Mas é porque tem algumas coisinhas que eu não queria largar para trás. Tem tempo para acabar não, pastor. Né? Mas já vai para 4. Tá, vamos lá. Ai, tendo eu voltado, Ezequiel está descrevendo, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Ele agora está bem longe. Sabe o que eu entendi? Que como ele já estava nadando, ele já estava bem profundo. Segura essa. Quando ele olhava para trás, ele via árvores. Mas lembra do cego de Marcos 8, que quando Jesus o curou e ele não viu ainda perfeitamente, a distância aqui era tanta que ele via árvores. Eram os homens que não se arriscaram a entrar nas águas. Eram pessoas que não se arriscaram a confiar em Deus. A propósito, confiar em Deus não é um risco. É a certeza, é a verdade de que você vai chegar aonde ele prometeu. E ele olhava para trás e via muitas árvores. O verso 8 vai dizer: estas águas saem para a região oriental, novamente repete, e descem a campina e entram no Mar Morto. Segura essa. Cujas águas ficarão saudáveis. O profeta Ezequiel está dizendo que as águas do Mar Morto, onde todo mundo diz que nada cresce lá pela salinidade, iria ficar saudável. Escuta o que eu tenho para te dizer. Eu já fui no Mar Morto. É uma delícia boiar. Lá faz 54 graus, porque é o lugar mais baixo da Terra. Está em torno de 420 metros abaixo do nível do mar. Abaixo, está lá no fundo. É como se fosse uma cratera vulcânica. Tem 54 graus, é quente, mas o mais estranho é que eu sou branco desse tanto e não queimava tanto. Existe uma proteção ali que eu ainda não entendi. Mas todo mundo diz que o mar é morto, porque nada cresce. A propósito, o Mar Morto, ele é a desembocadura final do Rio Jordão, que nasce no topo do Hermon. O gelo que está no Hermon degela, forma o Jordão. E o Jordão vai dando água para tudo que é lado. O que você quer dizer com isso, pastor? Que quem dá se mantém vivo. Agora, quem quer só para si morre. O Mar Morto não dá água para ninguém. Por isso ele está morto. Mas eu tenho uma boa notícia. Aqui era um profeta. E ele disse, ficarão saudáveis. Ele estava falando de um futuro. Eu fui lá. E já tem rios de água doce ao redor do Mar Morto. E já tem plantas. O Mar Morto vai virar um mar saudável. Amém. Já está virando. Para fechar, toda criatura vivente que vive em enxames, em grupo,
viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. Deixa eu só falar o que é peixe. Pedro, você treinou pescando peixe, mas você vai ter muito homem para pescar. Esses rios, eles vão estar cheios de peixes. Jesus, por meio do Espírito Santo, vai fazer com que esses homens venham em direção a você que está no lugar mais fundo. Você tem uma responsabilidade de trazer aquele que está no raso para ir mergulhar. Porque é no lugar mais fundo que tem os maiores peixes. O convite é sempre para ir mais fundo. E essas águas, novamente ele repete, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tá, 5 minutos. Por onde passar esse rio, escuta, por onde passar este rio, tudo viverá. Agora eu quero dizer para vocês o que é a porta oriental. Quando você está diante do muro oriental de Jerusalém, lá tem uma porta que se chama Porta Oriental. Olha aonde Ezequiel estava. E essa porta oriental, ela é dourada. Só que ela foi fechada pelo Solimã, chamado Magnífico, no século XVI. E do lado desse muro, tem sepulturas de árabes que custam entre 100 mil e 200 mil dólares. Eles são muçulmanos. Mas como é dito na Bíblia, escuta, que o sacerdote não pode tocar no morto. Então eles colocaram todos os defuntos ali. Porque essa porta dourada é por onde o rei vai passar. E do outro lado, em contrapartida, os judeus compraram todas as terras debaixo do Monte das Oliveiras. E avisa o tempo. E lá eles fizeram as suas sepulturas com valores também elevados de 100 mil, 200 mil dólares. De um lado, os árabes, tão maldosamente colocaram colado no muro. Do lado de cá, que dá aproximadamente 1 quilômetro, é o Vale de Sidrom. Descendo o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale de Sidrom. E você se depara com a Porta Dourada, a Porta Oriental. Escuta, do lado de lá, cemitério, do lado de cá, cemitério judaico. O de lá para impedir que, se existir realmente um Messias voltando, que ele não passe por ali, porque ele não pode tocar em morto, como diz a palavra, é lei. Mas escuta essa. A palavra de Deus diz que Jesus subiu no meio dos seus discípulos, quando estava no Monte das Oliveiras. E da mesma forma que subiu, ele irá voltar. Sabe por que o judeu comprou os terrenos ali e se enterram ali? Porque é ali e ele vai voltar. E eles querem estar bem perto dele. Mas ele não pode tocar em morto. Agora, segura para vocês caírem e passarem mal pro resto da vida. Só para você saber quem é Deus. Os geólogos descobriram uma falha geológica no Monte das Oliveiras. Eu preciso encerrar e voltar. Vocês prometem que voltam? Eu vou encerrar e volto.